Evangelho segundo o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe-se no relacionamento do homem para com Deus que é muito difícil o homem entender, perceber, na verdade, qual é o sentimento de Deus para com ele. Quando o apóstolo João fala que Deus deu seu Filho para vir ao mundo e entregar-se, dar-se por nós, fica explícita a intenção de Deus, o objetivo principal de Deus, a razão de Deus nesse ato que ele praticou. É o amor. Mas nós, às vezes, temos olhado para Deus, o ser humano tem olhado para Deus muito mais como um Deus que está para julgar, condenar, punir, disciplinar, muito mais do que o Deus que está com a disponibilidade de amar. Veja que o texto diz que Deus, ele amou o mundo. Neste momento eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Deus agora não julgou o mundo, muito pelo contrário, ele amou. E por amar é que levou ele a dar. Que essa, na verdade, é uma das expressões mais fortes de quem ama. É o ato de dar. Você pode perceber que quando nós gostamos de uma pessoa, amamos uma pessoa, temos afinidade com alguém, gostamos dessa pessoa, geralmente estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa em favor dela. É assim do homem para com a sua esposa, para com a sua mulher. É assim do pai para com o filho, do filho para com o pai. Sempre que amamos alguém, não nos constrangemos às vezes em abrir mão de coisas que gostamos, que é importante para nós, mas fazemos isso para satisfazer aquele a quem nós amamos. Assim fez Deus, diz a palavra. Assim fez o Senhor. Quando amou, se disponibilizou a dar o seu Filho Jesus. Deu, diz a palavra de Deus, não para que o mundo fosse condenado e julgado por ele naquela situação, mas deu para que o mundo fosse abençoado por ele. Então eu queria nesta oportunidade, neste momento, deixar esta palavra ao teu coração, de quanto o amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus, de quanto as coisas de Deus hoje ainda são favoráveis a nós, de como as bênçãos do Senhor ainda estão liberadas, disponíveis para aqueles que buscam a Deus. Na parábola do filho pródigo, que me vem a este momento à mente, diz que quando o filho pródigo saiu de casa, pedindo parte da herança que lhe pertencia, que lhe cabia, e levou o seu dinheiro e gastou com os amigos, e depois de empobrecer, de estar empobrecido, vendo-se numa situação difícil, lembrou do pai. Mas veja que a parábola diz que quando ele lembrou do pai, ele disse: ora, os empregados do meu pai vivem bem, eu vou voltar para minha casa e com certeza o meu pai deve no mínimo me tratar como um dos seus empregados de novo, me dar um prato de comida, me dar um canto para me agasalhar. Essa era a imagem que o filho tinha do pai pelas coisas que ele fez. Ele errou, ele abandonou, ele gastou, e quando ele pensou em voltar, ele pensou em encontrar um pai que fosse lhe tratar dessa forma como ele havia pensado, como um dos seus empregados. Para ele já estava bom. Mas qual foi a sua surpresa quando chegou em casa, quando avistou a fazenda? Diz a palavra de Deus que ao olhar para dentro da propriedade, encontrou seu pai, que já mandou a caminho dele, desse filho, os seus empregados para recebê-lo, para apoiá-lo, para acolhê-lo, para calçá-lo, para dar-lhe de comer, para dar-lhe o que naquele momento ligasse de novo ele à família, que era o anel. E ainda mandou que os seus empregados fossem e divulgassem para toda a vizinhança que ele daria uma grande festa, uma festa para celebrar a volta do seu filho,
porque o seu filho, segundo ele, estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Mas veja que essa não era a imagem, né? Essa não era a visão que o filho tinha do pai. Ele achava que o pai jamais iria recebê-lo dessa forma como recebeu. Me parece, meus amados irmãos, meus amigos, que muitas vezes essa é a imagem que nós temos de Deus. Que se erramos, vamos para diante de um Deus que não vai nos perdoar, que vai nos punir, e nos esquecemos que a Bíblia diz que Jesus, até então, até este momento, veio não para julgar, mas para amar.